E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo pens desde 1956. Bom dia, e ou boa tarde, e ou boa noite. Sim, isso aqui é uma rádio web, internet. Então a gente está lá na Turquia agora, nesse momento. A gente está lá em Portugal. Aliás, por falar em Portugal, sabe que semana que vem estreia aqui um programa chamado Heloísa Hervé, nossa convidada de hoje, diretora, junto com sua sócia... A Bia Job. Bia Job, da A Loja, que tem um logotipo fantástico. Eu gosto de logotipo assim, ó, que é síntese daquilo que quer ser dito, que não tem uma firula gráfica fora do necessário e tal. Mas tu sabe que dia 13 de fevereiro já está pronto, editado e tal, e a gente estreia um programa feito no Porto. Ah, que show! Um ex-aluno meu, tá, que foi meu aluno em criação. A gente fez contato e tal. A gente tem seguido gente que está nos vendo a gente já teve aí, eu acho que o cara, não sei se ele saiu da cidade, o que é, porque no Face ele continua me acompanhando. Celso Finkler, um diretor de arte com quem eu trabalhei, ele estava em, como é que é aquela cidade moderna lá na Singapura. De vez em quando ele entrava aqui no... Ah, isso é muito legal, né? Isso é uma coisa que é uma coisa de estar, né? E por isso que é uma coisa que se acessa, uma coisa que tu vai lá e por isso que busca. a gente se diverte aqui, porque como por exemplo, esse nosso programa, Falando Brasileiro, há uma zoação com os brasileiros em Portugal, que quando tu chega lá, tu começa a falar, a pessoa percebe, tu está no grupo de brasileiros, eles te alugam lá e dizem, aí, meu, falando brasileiro. E aí esse profissional, ele trabalha em agência de propaganda lá, ele está há 20 anos em Portugal, ele terminou a faculdade aqui e foi embora para lá. Paulo Stenzel, ele ouviu alguma coisa da rádio, a gente fez o convite e tal, ele pegou o espírito da rádio, porque a rádio aqui, a gente, primeiro, eu te disse, nós somos uma rádia. Sim, adorei essa aí. Porque é feminista. Tu sabe que eu inventei isso simplesmente pelo espírito criativo, por querer ser diferente, digamos, por querer ter um apelo diferenciado. E tu sabe que quando eu falei rádia, eu fui falar com 2 ou 3 pessoas, Heloísa, a respeito, se isso como soava, se estava errado ou não estava errado. Tu sabe que, nas antigas, em rádios do interior, na Guaíba, das antigas e tal, os profissionais costumam chamar de rádia, a empresa, a firma rádia, porque rádio era o aparelho. Era o aparelho. Então, a emissora é uma rádia. Tá? Tanto é que é a rádio. Né? Se a gente for... Aí eu falei com 2 ou 3 conhecidos e eles disseram, não, que sacada, até fica bem legal tu resgatar isso. Então a gente se diverte que a EO é a primeira rádio web do Brasil. Aí coincidiu da gente ter adotado esses 2 eixos que eu estou te falando. É uma rádio voltada para a causa feminista e também para MPB. A gente só toca MPB menos Roberto Carlos. Tá? Então... E a gente está com uma programação legal, está com uma grade legal, nós estamos com uns 15, 16 programas. Hoje estreia um outro que é estilo de vida, que é sobre estilo de vida, que é na Bike Pod, que são 2 moças, uma vai fazer lá de Minas Gerais e outra aqui. Essa daqui, ela já percorreu toda a África do Sul de bicicleta e recentemente, agora na virada do ano, ela passou 10 dias, ela subiu lá para Bolívia, para aqueles lados, lá tudo, de bicicleta.
Imagina o que deve ter visto, né? O que tem para contar. O que Essa tem para aí contar. Olha, a pauta não e vai ela faltar para essa guria, com certeza. aliás, foi a única pergunta que eu fiz para ela quando ela quis vir para cá fazer o programa. Eu digo, Carol, me diz uma coisa, tu tem assunto para 50 programas? Tem, sim. Só 50, ela perguntou? Só 50? Tem, sim, tem. É. Ela disse, tem, pode ficar tranquilo. Só 50 ela tem. E ela está com muito gás, com vontade, sabe? Já divulgou por conta dela, já sabe? Então, a EO está indo razoavelmente bem. Claro que, no aspecto comercial, é um troço complicado, não para uma web. Para qualquer veículo de comunicação, vender espaço é uma coisa muito complicada, sempre foi, né? Não, sempre foi. Até porque tem uma coisa terrível contra o veículo, que é o seguinte, por exemplo, um rádio, a Rádio Gaúcha, o espaço que eles não vendem hoje, eles não vendem amanhã, não fica no estoque. Né? Eles não pegam, olha, a secundagem de ontem eu vou te oferecer, portanto, hoje. Não existe isso, né? Eles têm que vender sempre o dia de hoje, o dia de hoje, o dia de hoje, o dia de hoje. Então, ainda além disso, tem essa coisa, todo o mercado publicitário de uns 10 anos para cá, digamos, está em ebulição, em alteração. Não, e isso é uma coisa assim que a gente não sabe. Eu sou publicitária, né? Eu sou um colega. Né? Ó, acabou de chegar a melhor jornalista do business gaúcho, E aí? Márcia Cristófoli. Márcia Cristófoli. Tu sabe que a EO está grávida com ela, né? Sim, né? É. Visivelmente grávida. Coisa boa. Mostra ao mundo que a mamãe não anda sozinha. Então. Vamos, inclusive, acrescentar essa palavra agora, Márcia. A EO está visivelmente grávida. Viu só? Agora já Heloísa é visível. Hervé, tá? Sim, eu já entrei no site. Não foi com a tua cadeira, foi a de trás. Ai, que susto. Foi a de trás. O pessoal deu um probleminha aqui Entrou no no site. estúdio. Sim, entrei no site, fiz o tema de casa, né? Sim. Tudo direitinho. Tudo, Tá fiz aprovado. o tema de casa, bonitinho. Adorei saber que eles acreditam em gnomos, unicórnios. E bitcoins. E por isso aceitam Bitcoin. Você sabia disso, Exatamente. Pintaúde? Não, e o que é o mais estranho agora? Sim, existem pessoas que compram em Bitcoin. Então, era não é uma exatamente a lenda pergunta. urbana. Não é uma lenda urbana. Eu tenho o CPF dela. Maravilhoso. Tem CPF, endereço. Mas sabe que a coisa mais engraçada? Só pegando essa coisa, assim, estava falando da coisa de se diferenciar, coisa e tal. Eu sou publicitária, né? E também da questão da rádio, né? Eu coloquei, disse assim, o que eu posso comercialmente, além do formato que a gente tem, o que eu posso comercialmente oferecer de diferente? Vamos aceitar Bitcoin. Daí me informei, coisa e tal. Ai, desculpa, gente. Muito simples, né? É só É abrir mesmo? uma conta, coisa e tal, super simples. E coloquei lá na fachada, aceita-se Bitcoins. Gente, não é brincadeira. Pelo menos uma vez por semana alguém entra lá para perguntar se é verdade. Eu não sei. Que fantástico. O que, inclusive, é maravilhoso para que as pessoas entrem. Só sim, isso já pagou. Já entrou na loja. Já entrou na loja, já já botou pagou. o olho no O plano produto. B era colocar sabão na frente. Abortei o plano B. Eu fiz um... Né? eu fiz- Aí as pessoas caem, tu socorre e diz, não, vamos ali na loja, né? que aí Senta tu... aqui. Muito bom. Tem um kit de primeiros socorros. eu fiz um pequeno Ai, trabalho. como ficou bem esse corte novo, Pinta. Tá mais moderno. Para me alegrar um pouco. Entendi. Eu fiz um pequeno trabalho uma vez, Heloísa, para uma empresa chamada Titãs. Ai, do Tiago e Thiago, da Camille. é. Eu trabalhei para eles. Olha só. E aí eu recomendei para Nós eles... vamos descobrir a metade do Metade da medalhão. propaganda. Nós somos primos. As seis pessoas, né? Dizem que a gente... 6 pessoas nos conectam ao resto do universo, né? Tu tem 6 pessoas que te conectam. Tu é uma que me conecta. Tu é Eu te conecto com a vida, Pinta. Tu sabe por que, aliás, que tu está aqui convidada? Tu está aqui convidada, claro, porque eu vi o nome da tua empresa, vi o logotipo, adorei e tal, mas principalmente por causa da Márcia, que a Márcia está me modernizando. Verdade. Eu sou um senhor muito antigo. Eu sou, tá? eu Inclusive, sou uma luz na vida do Pintaúde. ela está me orientando, por exemplo. Teve um dia que eu cheguei aqui cheio da história e fui contar uma coisa que não sei o quê, que o teaser, que não sei o quê. Ela disse, Pintaúde, não se chama mais de teaser. É spoiler. Teaser, olha ele. Então, Tá, então, tá. né? Século Vamos. passado.
Então, ela foi... Uma das razões de eu ter convidado foi por tua causa, porque como a empresa dela me passou todo um cheiro, um ar, uma coisa de Não, eu modernidade... achei sensacional. Fui fazer o tema de casa. Quando eu olhei ali... São 2 lojas, na verdade, né? Sim, a gente tem Zona a Sul e Zona aqui. Sul e na Lucas. E aí eu comecei a olhar, enfim, comecei a olhar as marcas, né? Que são, achei interessante porque elas dizem ali que são marcas independentes, mas que elas fazem sentido entre si, né? Não é assim qualquer, que eu não vou ali vender carne. Né? Eu só vou poder vender produtos que conversem com o conceito e o propósito da loja. E aí eu comecei a ler embaixo e disse, acreditamos em... Não, aceitamos todos os cartões e acreditamos em gnomos, unicórnios e por isso aceitamos É isso que eu recomendei lá para o Tiago uma vez. Tu falou aceitando bitcoins, eu disse, cara, só para chamar atenção, não tem outro objetivo. Por que tu não põe um pequeno cartazete nas tuas lojas dizendo assim, aceitamos dinheiro de plástico? Sim. Em vez de botar as coisinhas dos cartões, aceitamos dinheiro de plástico. Porque aí vai ter gente levando o dinheirinho do banco imobiliário para pagar. Com certeza. Vai ter. Vai ter um esperto. Claro que vai. Mas aí estava falando, aceitamos os bitcoins, como é que é? Acreditamos em... Unicórnios e gnomos e por isso aceitamos bitcoins. E aí é um cavalo alado, assim, é incrível. É um unicórnio. É um unicórnio mesmo? É um unicórnio. Eu não via o chifre. E tem uma fada no canto, assim. Isso, achei sensacional. E eu já cheguei aqui pensando, eu preciso perguntar, não posso esquecer de perguntar se realmente vende. Vende, inclusive... Em unicórnios, vende em bitcoins. Inclusive, a gente foi pauta 2 vezes. Tem 2 meninas que têm um canal no YouTube que é Use Cripto. Elas viajam o Brasil inteiro e fora do país também, só usando bitcoins. E elas fazem isso, elas colocam nesse canal delas, né? E elas já foram 2 vezes lá, 2 vezes fizeram 2 programas com a gente. Que legal. E foi muito legal, porque a partir, inclusive, do Não segundo gostei. programa... Não é o primeiro. Não gostei, eu pensei que eu ia ser o primeiro. Não gostei. Mas elas têm canal no YouTube. Daí no YouTube, vídeo. é no Eu tenho YouTube. certeza que é a primeira rádia... A rádio com certeza. A rádio é a primeira. É a primeira. Com Com certeza. certeza. Ela não disso. só me critica, ela também me faz feliz, né? Claro. Com certeza. Entendeu? Faz parte. Faz parte. Faz parte da história. Por isso que a EO está visivelmente grávida. Mas então, tu estavas nos contando então que tem pessoas que entram só para perguntar se é verdade. Se é verdade. Essa história E foi... já é uma estratégia incrível. Não, porque o que acontece? O conceito da nossa loja, tá? Ela é um pouquinho diferente. Quando nós criamos a loja, a gente fez uma pesquisa, tá? Porque a tendência do varejo, gente, não há dúvida, é realmente a gente evoluir para lojas que contem histórias. Claro. Eu costumo dizer que lá na loja, isso é verdade, quem atende tanto ali na Lucas quanto na Zona Sul, ali na loja da Casa Hermosa, o que a gente conta a história da pessoa, a história do autor. E o produto, ele porque É um ele brinde. sai, entende? Eu não vou vender essa camisa, eu vou vender quem faz a camisa. Sabe, Heloísa, que é Até porque as pessoas compram cada vez mais propósitos, né? E não apenas um objeto. Tu sabe que há bastante tempo, mais de 10 anos, um dia eu participei de uma mesa lá que estava se discutindo o futuro do varejo. E aí eu dei lá uma de limitado e disse, olha, para mim o futuro do varejo é cada vez mais shopping. Por que eu disse isso? Os caras montaram umas pirâmides aí. Para que serve um shopping quando desocupado? Imagina o Praia de Bela se desativar. Claro. Então, eu fiquei nessa bandeira, até meio que convenci as pessoas e tal. Aí surgiu o e-commerce. Mas agora você está falando essa coisa das pessoas comprarem... O que tu dissesse? Com propósito. Com propósito. Buscando alguma pois tu coisa. Sabe que... Deixam de comprar pela falta do propósito também, Sim, né? Pois tu sabe que o meu neto, há meados de meses aí, ele esteve aqui em Porto Alegre e Márcia, me incomodou para eu levar ele numa determinada lojinha que fica aquele viaduto ali da João Pessoa, perto da URGS, por ali. Tá. É meio mocosada, assim, tem umas lojinhas meio diferenciadas, sabe? E sabe o que eu queria comprar lá? Foi comprar... Foi seda. Hã? Não foi assim. Não foi seda? Não foi seda, não foi seda. Parte da URGS, né? não, Tem não. gente que diz que é só maconheiro O senhor vai em Trub.
Não foi seda. Ele foi comprar... Isso é uma piada, tá? Por favor. Ele foi comprar... Crianças não imitem. Não. Ele foi comprar figurinhas para o álbum, que não me pergunta detalhes, que é uma coisa... É um álbum de figurinha que existe hoje, que tem a ver com games, um troço moderno. Ele veio de Brasília, com um endereço anotado para ir específica, tinha que ser nesta loja por causa do propósito, do conteúdo, do jeito da loja. E eu fiquei encantado. Eu entrei na loja, eu não conhecia isso. Eu digo, mas álbum de figurinha? Fiquei aqui, né? Para não mostrar a minha ignorância para o meu neto, que me acha o vô mais inteligente do mundo, eu acompanhei. Para manter a minha fama de mal, fui junto. E é uma lojinha, uma boa loja até, assim, lojinha porque não é um grande espaço. Que mantém esse tipo de coisa. Eles vendem um propósito, uma história. E aí é interessante essa coisa do conteúdo e de... mas deixa eu entender. É uma loja que vende figurinhas para diversos álbuns, é isso? Diversos álbuns, que tem a ver com uma game. Uma loja de figurinhas. Que legal. Interessante. E é troço para game. E aí eu fiquei pensando ali na hora que ele estava fazendo a compra, e ele entrou num assunto comprido lá, galera que atende, porque ele tem 20 anos, né? Eles ficaram conversando e eu fiquei prestando atenção. E eu digo, como é curioso essa discussão quando todo mundo diz que o e-commerce vai terminar com o comércio tradicional. Mas é que, então, eu acho, assim, não acho que termine, né? Não termina. Mas eu acho... Eu preciso me esfregar em ti, Márcia. Pelo vídeo eu não vou me esfregar em ti. Alô, Felipe, com autorização. O Felipe tá aqui, entrou também. Cuidado. Não tem. Meu marido é bravo. As pessoas precisam conversar, precisam se olhar. Isso não vai terminar. Isso é uma coisa primordial. Eu acho que o olho no olho, e eu vou sempre dizer isso, gastar a sola de sapato nunca vai ser demais. Mas eu acho que o e-commerce veio para tirar o varejo da sua zona de conforto. Isso. Exatamente. Porque cada vez mais as lojas físicas precisam se reinventar para que justifique que o seu cliente final se desloque até um ponto de venda. Por isso que eu gostei disso que ela falou essa história é exatamente isso. Entende? Porque a gente pega números assustadores, né, de crescimento do e-commerce. Só que a gente tem que pensar também uma outra coisa. O e-commerce ele começou a abranger tudo. Por exemplo, eu me mudei o ano passado, eu mobiliei minha casa online. Claro. Eu não fui... Eu mobiliei, eu comprei todos os meus móveis pela internet. Coisa que tu jamais faria. Claro. Entende? Então, por quê? Porque está essa disposição. Só que eles também se equiparam. Eu comprei num site que tu passa o telefone e ele dá o 3D. E aí tu faz o projeto. Não faz o projeto, assim, mas tu enfia os móveis ali. Maravilhoso. Eu comprei tudo que cabia. Os tintas, por exemplo, eles fazem isso, né? Tu bota uma foto da tua casa e aí tu simula como fica a tua parede. Então, o que cresceu muito, mas tem um outro sentido também, tá? Que também está crescendo, está tudo se transformando. Né? E existe essa questão dessas lojas, que não está dizendo... Quando a gente começou a pesquisar, eu e a Bia, porque nós saímos da publicidade, fechamos a agência, coisa e tal, sempre trabalhamos com contas de moda, então a gente tinha uma expertise muito grande na moda. E aí, o que acontece? Quando nós fizemos a nossa marca, que chama-se 2B, Confiuera 2B, todo mundo diz, é Tubi. Não é Tubi, é 2B, porque é o plano B das duas. Ai, que legal! Entendeu? Não é Tubi, é 2B mesmo, é o plano B das duas. E aí nós começamos a fazer feira autoral, sabe? Feira, que há 5 anos atrás, estava começando as feiras em Porto Alegre. E a gente começou a conhecer uma galera que todo mundo fazia coisa legal, mas ninguém conseguia suportar um ponto de venda. Entende? Porque como é que funcionava os pontos de venda? O cara compra, né? Coloca 2.4 em cima e... Não, esquece isso. Entende? Então, a gente começou a pesquisar como fazer com que aquela galera tivesse uma loja junto. Daí a gente foi pesquisar as lojas coletivas. O que é a loja coletiva? Eu tenho um box aqui, eu te alugo esse box e tu muquifa tuas coisas ali. Entende? E a pessoa vai passar e vai gostar e vai comprar. E a gente disse, não, vamos fazer uma loja onde todos possam também, porque o autor, via de regra, ele é muito ostra. Ele fica... aliás, vai nas feiras autorais, os autores, muitas vezes, eles não sabem nem precificar as coisas, eles nem gostam de vender.
Eles não gostam de vender, eles ficam com vergonha de vender a própria obra. A Eu Márcia vendo me ensinou tudo. que não é mais precificar, é monetizar. Monetizar, É. tá? Então, Foi tu que e me aí, ensinou. o que a gente, qual foi a coisa que a gente disse? Não, vamos fazer uma loja colaborativa. O que é isso? Aonde todo mundo se ajude. Hoje, por exemplo, na nossa loja, a gente faz até compra de tecido junto. Por quê? Porque tu consegue coisa que tu sozinha não consegue. Negociar, lógico. Entende? Então, a gente começou a colocamos as pessoas em contato com as pessoas, juntamos eles, de repente, lá eu tenho um caso, por exemplo, o pessoal da Bicho Métrico, que faz os bichos em forma geométrica, se juntou com a Bendito Pijama, e eles pegam os retalhos da Bendito Pijama e fazem o bicho métrico, entende? Então, essa é a nossa ideia, é criar uma colaboração. E mesma coisa, a gente se torna os representantes, quem vende, eu e a Bia, né, quem atende nas lojas, eu e a Bia. Então, o que acontece? A gente se torna os representantes dos autores. E a gente conta a história. Olha, isso aqui, quem faz essa bolsa aqui da Trucolors é o Tiago, que está estudando para ser monge, coisa e tal. Bom, a pessoa já se encanta. Enquanto isso, ela olha, eu não vendo uma Inclusive, bolsa. tu aproveita e inventa algumas histórias, né? Bom, eu sou publicitária. Mas tu sabe... Mas, Pintaúde, tu sabe... O Pintaúde para Cara, contar histórias. as histórias são tão bizarras Não, ela disse, que Tiago, nem precisa. Não, o Tiago, que é monge, que não sei o Não, quê. mas o pior é que é verdade. O cara tem 2 metros de altura. E eu fiz uns filmezinhos, tem uns QR Code na parede, para tu conhecer a pessoa, e onde ela se apresenta, né? E ali, as pessoas se apresentam e contam a historinha, né? Então, isso fica muito legal. Eu acho que tem 2 coisas importantes aí da tua fala, é que uma delas, a economia colaborativa é, de fato, o futuro, né? É uma coisa inacreditável, assim. A gente tem, eu ouço falar em economia colaborativa já faz alguns anos na comunicação, mas eu ouvia muita crítica de gente achando que a gente ia voltar para a era do escambo, né? Nada a ver. Quando, na verdade, isso é... A loja é, na verdade, um exemplo incrível de economia colaborativa. Porque tudo aquilo que se consegue em mais quantidade, as negociações são outras, sem contar que esses insumos que passam de um para outro, né, gera uma cadeia produtiva muito mais interessante para vocês, né, para todos quem compõe esse ecossistema da loja. E a outra questão que eu queria falar é que eu já tenho, por exemplo, amigos... Eu não sou tão radical ainda, porque eu confesso que eu sou ainda um pouco inimiga do Capitão Planeta, sabe? Então, eu sou uma pessoa ainda muito urbana, adoro um shopping, um cinza, uma fumaça. Mas eu tenho amigas que, por exemplo, maquiagens, elas não compram das marcas X ou YZ, que são marcas incríveis, porque eles fazem testes em animais. Exatamente. Então, por isso que eu falei antes, né? As pessoas cada vez mais compram um propósito e deixam de comprar se este propósito não existe, ou se ele for uma inverdade, ou se ele não for realmente praticado, enfim. Eu acho, e mais do que isso, eu acho que a nova geração, esses, né, os nossos jovens, eles vêm com essa pegada extremamente intrínseca, né, de comprar por propósito, de saber se a marca faz... Não foi algo aprendido. É algo que está... Já vem neles. Nós aprendemos. Nós aprendemos. Agora, eu só quero dizer uma coisa. Na economia colaborativa, nessa questão chamada economia criativa, né? O grande desafio é que tu tem que esquecer uma coisa sobre a qual se baseou a economia até hoje, que é a ideia da competição. Do eu tenho que aparecer mais do que tu. Tu quebrar o paradigma da competição, Sabe eu. que Isso é muito difícil. Isso é mudança de mindset. Exatamente. Mas Aí esse que é. exemplo de mudança Mas de mindset. é assim, ó, por exemplo, ó, não, eu sou a dona da loja, então, como eu tenho a confecção, eu não posso ter nada parecido com o meu produto. Não, eu tenho que ter coisa parecida, porque essa pequena diferença, de repente, sabe, é uma coisa que faz com que o consumidor fique na minha loja. Então, eu não posso, ao mesmo tempo que eu não posso também colocar assim, pessoas iguais, dentro dessa... Eu tenho que criar um circuito na loja que faça sentido.
Por isso a curadoria é uma coisa muito importante na Cada loja vez mais em colaborativa, ascensão. porque ela tem que fazer com que não gere nenhum ruído. Tu vai comprar o teu colar de corda lá da Preta, tu vai comprar o macacão da 2B, tu vai comprar uma xiringuita, tu vai comprar uma Cláudia Casal, sabe? A Cláudia Casal, tu vai fazer um circuito dentro da loja. Isso é a grande questão. Mas como é que tu vai fazer uma curadoria se tu não sabe onde é que tu quer chegar? Claro. Então, tudo começa com a bendito do propósito. Com certeza. Tu entende? Não é o meu público. Eu gosto muito do o Turco Louco. Uma vez eu dei uma palestra com ele e ele disse uma coisa que eu adoro. Era numa universidade. Daí a menina perguntou assim, ó, quando tu cria, logo por Turco Louco, né? Quando tu cria, tu pensa em que consumidor? Ele olhou bem para a cara da mulher e disse assim, aquele que passa o cartão. Claro. Então, assim, hoje tu não pensa, tu pensa numa atitude, sabe? Agora, outro grande problema que eu tenho... Eu tenho uma pequena diferença. A gente pensa mais naquela que passa o cartão, porque é uma rádio feminista. sim, naquela. Naquela. Mas Preferência nossa investidora. A investidora. Não, Mas aceitamos cartões de terceiros também. Também, né? Também. Não, e a outra coisa que acontece muito com as marcas autorais também é a questão de que tu achando que tu tem um propósito, coisa e tal, tu te comunica em termos de valor com uma elite. Então, tu tem que cuidar na hora que tu faz o teu... Outra coisa que a gente cuida muito lá na loja é o preço das coisas. Tem que ter uma realidade. Uhum. E não adianta eu fazer uma coisa toda sustentável, isso, aquilo, custar $1 milhão. Porque Até pela localização de vocês, né? Vocês estão extremamente bem localizados, mas com uma pegada de economia colaborativa. O que eu acho importante também dizer, quando eu comecei a falar a história do escambo, é que as pessoas também não podem se enganar e julgar achando que a economia colaborativa não visa lucro. Não, Porque, sim, assim, perfeito. né, Muito bom, abraço muito não bom paga isso, minha conta muito de bom, luz. muito Sim. bom. Permuta não paga meu condomínio, né? Eu não posso ligar para a SED e dizer, olha só, eu tenho aqui um espaço de banner. Eu tenho, Quem sabe tu não cobra minha luz e eu te dou. Eu tenho R$2.000 aqui de permuta. De permuta, que posso pagar minha luz. Não, né? Ninguém vive de amor. Ninguém vive de abraço. Então, assim, a economia colaborativa, ela visa uma melhor condição para todos os envolvidos, para que todo mundo saia ganhando. Mas, no fim das contas, todo mundo tem boleto para pagar. Sim. Então, vamos deixar isso claro aos nossos ouvintes, que a loja, ela não é um lugar que faz caridade. Não. Ela é um lugar que também visa lucro, ainda que seja o plano B de vocês, que eu acho ótimo. É a única coisa que eu coloco sempre, né, nas marcas é o seguinte, obviamente a gente tem que visar lucro, obviamente eu não sou contra dinheiro é bom. Claro. Entende? Então, faz bem. Né? Para todos nós. Mas o bom dinheiro é aquele que circula. Claro. Não é Elisa, aquele que cria mofo. quanto tempo vocês já estão em atividade? A loja abriu dia 27 de novembro de 2017. 2017. Lá da Lucas. E a loja da Casa Hermosa nós abrimos, foi agora em 4 de novembro do ano passado. E vocês já têm, a marca já tem já é conhecida razoavelmente no mercado, a ponto de que vocês são procurados ou ainda vocês prospectam marcas? Olha, ou acontece as duas Mas coisas? eles têm mais de 10 marcas lá já, né? Não, lá na Lucas nós somos em 20 marcas e na Casa Hermosa são 14. Nossa, É. bastante coisa. O que acontece? É muito engraçado isso. No começo, né, nós reunimos um grupo, né, a fundação. Eu perguntei até principalmente por essa hoje, curiosidade em relação ao início, por isso que eu perguntei quanto tempo existe. E hoje, efetivamente, tem várias marcas que nos procuram, sabe? Só que eu acho uma coisa engraçada. Aí a gente sempre marca uma conversa, né? Primeiro, para ver a pessoa, porque eu acredito que é um combo, sabe? Que a pessoa também tem que ser legal, tem que ser honesta. Sim. Entende? Tem Então, sinergia. é um combo. Tem um combo. Tem que ter sabe? os preceitos básicos E para aí, fazer. as pessoas... E é muito engraçado. Vou tentar, assim, colocar. A cada 10 marcas que a gente
recebe, eu vou te dizer que 6 a gente dá conselho. Muito bom. E 4, efetivamente, ou entram na lista de Eu espera. não sei se eu cheguei a te comentar, Márcia. Claro, com 20 anos de convivência com a investidora, ela já sabe meus parâmetros estéticos, o que é um logotipo, o que eu gosto, como é que funciona, ou a frase, o conceito, ou o slogan. E foi automático. Eu vim retomar o contato. A tua agência era aquela que tinha umas 2 ou 3 contas de sapatos, não era isso? Sim, a gente atendeu. Como é que era o nome? A Job Hervé. A Job Hervé, isso. A Job Hervé Comunicação, isso. Isso. 21 anos de mercado. E aí a Sônia, eu vim conhecer sem ter pesquisado, sem ter coisa nenhuma. Ela esteve lá na loja, até acabei nem perguntando por quê. Ela, inclusive, comprou alguma coisa lá. Sim, né? sim, ela comprou. E ela veio trifeliz me mostrar isso aqui com o nome da Heloísa, e falou, não, que elas eram publicitárias, que não sei o quê, que tu vai ficar trifeliz, que a loja... Por quê? Porque ela enxergou dentro desse ponto de venda, eu estou falando isso porque tu está referindo bem uma coisa de tem que ter sinergia, de bater. Sinergia. Por exemplo, se eu entro lá nessa loja aqui, isso é uma loja que eu vou oferecer propaganda. Por quê? Por causa das características, não sei o quê. A Sônia enxergou a loja, entrou dentro da loja, viu o logotipo, e ela sabe da minha referência de estética, da síntese, do tipo de letra, da limpeza, do não sei o quê. Ela chegou correndo, olha que eu trouxe para ti aqui. E elas, inclusive, disseram que te conhecem, que tu também tem a profissão de propaganda, que não sei o quê. Foi aí que eu fiz o contato. Então, tem realmente uma coisa que é uma marca, né? Claro, segurando a história do conceito no trabalho. Um propósito de marca. Um propósito que é o fundamental para ti. É o primeiro passo para um empreendimento ser vencedor. Né? É ter essa identidade com um grupo X de pessoas. Que tipo de produtos, então, que, como eu falei no início, né, vocês fazem questão de deixar claro que vocês só aceitam produtos que conversem com os demais. Exato. Tem que fazer algum sentido estar lá. Então, que tipos de produtos a loja oferece? Olha, hoje eu tenho confecção. Tá. Então, de vestuário? Tem vestuário. Eu tenho a parte de acessórios. Né? Adoro. Tenho a parte de design de objetos, né? Calçados, e eu tenho a parte também de coisas ligadas à saboaria, e mais os perfumes, e tudo ali dentro, né? Ele tem uma pegada. É engraçado, as pessoas às vezes vão nos procurando assim, é artesanato. Pode até, por exemplo, tenho coisas que são feitas artesanalmente, mas a conversa dela não é o artesanato, entende? É exatamente o propósito. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho lá a Preta Biju. O que acontece? Ela faz esses nós, sabe? Só que o que acontece? Ela faz toda uma pesquisa étnica, ela é negra, e ela faz toda uma pesquisa étnica, são nós, africanos, tá? Que vem lá de Angola. Temos que trazer a Preta aqui. Nós temos um programa Mimimi cultural que trata de cultura afro aqui. Tu sabe que aqui a gente tem os nós do lenço que identificam a tua região do Pampa. Lá na África, eles têm os nós que identificam a região e a tribo que tu é. Olha que legal, que interessante. Então, é artesanato, mas olha a história que tem por trás. Que legal. É artesanato com outro... Entende? Informação, gente, isso é conhecimento. Aí o marido dela é luthier, com o resto das Dela madeiras... é o quê? Luthier, que faz instrumentos musicais, né? Com o resto das madeiras que eram descartadas, ela faz os brincos. Então, olha a história que tem. Então, é artesanato, mas ela tem toda uma questão cultural e de sustentabilidade por trás. Então, é isso que a gente busca, sempre essa história. Eu quero saber uma coisa dentro desse teu mix de produtos lá, se nesse conceito lindo aqui de varejo que tu está nos expondo, Heloísa, tá? Rádia Web EO, a gente está falando com a Heloísa Hervé, diretora da A Loja. Tá? Eu quero te perguntar se dentro desse mix tem alguma coisa que eu possa ir lá comprar
para um anjinho que está para nascer daqui a alguns meses, porque eu sou padrinho mercadológico dele. Aí, claro, a loja é toda diferenciada. Eu ainda me acho criativo. Compra um brinco pro Pedro. Um brinquinho. Da preta. Não, tem sim. Olha Tem. só que legal. Eu tenho uma Tem? Tem. Então E olha eu vou que lá, legal. a A minha- marca chama Galatixa. São Galatixa. 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 São duas meninas arquitetas, tá? E elas queriam uma roupa para criança, mas que não fosse assim, que tivesse um porquê. Então elas criaram, todas as estampas são educativas. Tu entende? Tá aí. Achei, tá aí, Márcia. E o tecido é maravilhoso. Eu já pedi para elas uma 44, mas elas não fazem. Eu só gostaria de salientar uma coisa que passou, acho que batido aí no teu ouvido. Eu sou o padrinho mercadológico. Não, eu ouvi. Mercadológico. Inclusive, o Felipe, pai do Pedro, e meu marido, já fez o Pintou de se comprometer que ele vai ser ele vai oferecer o primeiro emprego do Pedro. Com certeza. Vai ser a E partir do seu padrinho mercadológico. Segundo compromisso com o Pedro, meu afiliado mercadológico. O presente vai ser comprado na A Loja, que tu tem esse produto lá na Lucas de Oliveira. Lucas. Então, compromisso assumido em público aqui, Muito diante bem. da audiência. Uma estampa educativa para o Pedro. E aí, eu Como é vou o nome da marca? Larga da Xixa? Não, Galatixa. Galatixa. Não, eu vou dar. Olha o Larga da spoiler. Xixa. Tem uma que é com as fases, que ensina as fases da lua e brilha no escuro. Não, Maravilhoso. deu, né? Porque se não for para brilhar, não me chama, né? Não, por Pintaúde? favor. Eu também. Sabe que se tem uma coisa que o Pedro não vai ser, é tímido, né? Eu Com também. o pai e mãe que tem, não vai Eu ser um também problema quero, pra ele. eu quero uma Ele afiliado não vai nascer, mercadológico. ele vai estrear. Ele vai, assim, ó, o Pedro vai ser o cara que vai te olhar e vai dizer, Deus me disse, desce e arrasa. Só cumpro ordens. Eu só espero que para fazer esse protagonismo, que ele não tenha lá um percentualzinho de nojo na cara, que assim, que olha, quem brilha muito às vezes tem essa tendência. Não. Esse não é Ele tem que ser perfil de pai e mãe. Ele tem que ser simples que nem que nós, assim, que nem o avô. Que nem que tu. E que nem o avô. Que nem que eu, que nem que tu. Ok. Isto. Tá aí Tá. o compromisso de, então, da Galatixa. Galatixa, esse nome deve ser de alguma criança que errou o lagartixa, né? Olha, tu sabe que o nome, eu não sei de onde é que elas tiraram. Eu amei e é uma lagartixa. Mas então com deve ser, certeza. porque a minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha de 2 anos, vai fazer 3 anos agora em abril, e ela falava algo muito, por isso que me remeteu a isso, porque ela falava alguma coisa de lagartixa, ao invés de lagartixa. E eu brinquei porque ela falava alguma coisa nesse sentido. Eu já me diverti com várias crianças pequenas que elas dizem larga da xixa, ela não consegue dizer lagartixa. Não, elas, inclusive, eu gosto que algumas crianças, elas falam o nome mais difícil do que o original. Do que o original. É verdade. Né? É incrível, assim, eu tenho várias pérolas de crianças que falam... Eu gostei uma vez que eu estava num restaurante Como é com uma a menina marca? pedindo Deixa eu anotar pra- Galatixa, que a menina, sabe assim, aquelas meninas bem, criança Despojada. bem... A minha sobrinha, assim. E ela disse assim, tu vai querer essa sobremesa? Daí o cara falou, tem isso aí, Apfelstrudel. Ela, eu vou querer uma avestruz. Eu imaginei Ela comeu. um avestruz. Caramba, Apfelstrudel é muito avestruz. Eu não... Com certeza Tu sabe que eu sempre fiz esse exercício com a coisa de criação de marca, por isso que eu tenho essa concepção que a investidora identificou bem, que é a sonoridade. A loja, ela sai. Então, às vezes, Só tu para pega... explicar para nossa audiência que a loja não é de artigo loja, é a loja de alojar. De alojar. Que eu achei sensacional também. Que é o conceito, né? Que alojamos somente marcas autorais, que é o que a nossa Maravilhoso. convidada Heloísa Hervé está nos explicando aqui. Nós estamos na... Aí eu faz um esforço danado para ser moderna. Aí quando eu soube que a tua loja tinha toda essa coisa assim, eu digo, eu preciso convidar essa mulher. A gente adora lojas inovadoras, marcas inovadoras, mas a gente nunca esquece das tradicionais, né? Como o nosso querido e principal apoiador. Isso ela não conhece. Ela conhece tudo de loja inovadora, mas ela não conhece nada de loja tradicional. Pergunta pra ela quem é. Tu não sabe.
Eu vou te largar um desafio. É pouco provável que tu saibas quem é, desde sempre, tá, a marca que é a maior distribuidora de tubos Tigres, tá, de todas as bitolas, à pronta entrega. Não sabe? Não. Ivo Pence. Desde 1956. Foi o primeiro empresário aqui no Rio Grande do Sul que acreditou que o plástico poderia substituir o tubo galvanizado. Tu sabe que hoje se fala tubos, Sim. inclusive abrangendo o galvanizado, porque antigamente era cano. E o marketing da Tigre, espertamente, tá, para desassociar com a concorrência, que não tinha como as pessoas quererem consumir tubo de plástico. Cano de plástico, chamava cano de plástico. Eles criaram, então, o tubo, virou tubo, Sim. que hoje ficou tão forte que passou a Que ser... ressignificou a coisa. Ressignificou para o próprio cano galvanizado tradicional. Então, hoje, tudo é tubo galvanizado, tubo preto, coisas desse tipo. O tubo industrial, que tem outro objetivo, para outra finalidade. E a Ivo Pence, que Desde quando? 50 aí? Desde 1956. E outra, eu estou cheio de dores aqui, ai, mas eu tenho que me animar, me espelhando no seu Ivo. Está com 91 anos e ainda trabalha, e ainda dá ordens, e aí... Caga ordem lá dentro. E ainda grita, e é comigo, e eu que assino e tal. Claro que de vez em quando acontecem umas coisas divertidas, e não pode ser, porque, por exemplo, ele tem o hábito ainda do tempo da duplicata. Existia uma fatura e tu pagava a duplicata. Claro. Então, sabe o que ele faz de vez em quando? Ele recebe, ele faz questão de que passe por ele os controles financeiros, ele pega os boletos, o código de barra ali, e ele recorta o código de barras. O filhote dele me contou uma vez e eu achei aquilo divertido, e um dia eu cheguei lá para dar um oi para ele, porque ele me conhece tipo há 50 anos, porque eu comecei trabalhando como office boy, e aí que eu conheci ele direto. Então eu conheço toda a história da Tigre, conheço a história dele. Estava ele lá recortando os códigos de barra. E aí é um pânico, porque aí tem que passar para o financeiro tem que telefonar para as empresas, por favor, me manda outro, porque eles não têm como chegar lá e dizer assim, ô, seu Ivo, me dá esse troço. Não, experimenta. Cara, muito bom. E eu me divirto muito. Muito bom essa. E eu me divirto muito porque ele é alemão, né? E é mandão e tal. Né? Mas eu conheço ele esse tempo todo, né? E eu, inclusive, participei bastante do crescimento da empresa dele, né? Inclusive, participei na mudança de mix de produto, de coisas desse tipo, né? E aí eu já fui umas 2 ou 3 vezes lá, e ele começa lá a gritar, a brigar comigo por essa ou aquela razão. Meio na brincadeira, meio assim, eu digo, seu Ivo, não quero lhe fazer para ser vergonha, mas não adianta tu gritar comigo, porque eu te conheço há 50 anos, eu sei. Deixa isso, esquece. E a gente é tri-amigo. 91 anos, Ivo Pence, fica na Presidente Roosevelt, 864, tem estacionamento, outra que a Márcia me corrigiu várias vezes, até eu aprender. Não, mas até eu descobri também que tu tem uma origem uruguaia, né? É argentino. Argentina, desculpa. Aí ela amenizou a crítica. Um pouco. Porque eu dizia sempre aqui, eu sou filho de argentinos, meu pai veio com 20 anos para cá, de Buenos Aires, e eu dizia estacionamento próprio, tá? Sem o segundo R. Aí a Márcia, Roberto, tu tá no ar, fala corretamente. Aí eu tinha que corrigir próprio. Então, aí o Pence tem estacionamento próprio na Maranhão, tá? E ele só comercializa mercadoria para pronta entrega. Daí até, inclusive, a gente criou uma frasezinha bem legalzinha, que eles curtem muito, que é, porque sua obra não pode parar. Sim. Porque tem uma série de concorrentes de empresas mais atuais que trabalham tipo consignado, fazem o pedido para a fábrica. Mas aí tu imagina, buraqueira na estrada, greve dos caminhoneiros, não sei o quê, a programação não deu certo. Não tem fábrica que possa garantir assim, olha... O famoso quase sempre chega, né? Não tem fábrica de nenhum produto que possa garantir, olha, dia tal a mercadoria vai estar lá. Então, ele prefere trabalhar sempre com a ideia, com o conceito de que a mercadoria é para... pronta entrega. Vamos aproveitar, então, o espaço do nosso super apoiador e dar um alô para a nossa audiência, que esteve ou está conosco o Celso Finkler, que, inclusive, disse, opa, contente pela citação, a rádio é tudo de olha bom. aí, Celso Finkler. Tá aí, esse é nosso amigo. Renata Rubim, Mário Quintana, Carlos Bastos, Luiz Carlos Silveira, Alex Ribeiro, Danusa Goulart, Danusa Goulart, essa aí é uma conhecida minha também, de uns
Não, ela é 6 jovem, ela é meses. jovem. 6 meses. 6 anos. 6 meses. Alô, O Danusa. Edson Haroldo Silva, a Thaís Procopi, o Flodoardo Gilberto Esse é um Soares, publicitário de tempo no mercado, é da área de produção. Marcos Zanetti, Roberto Bozak, o Felipe Motim, o Newton Bento. Olha, o Newton Bento Olha o fazia Newton horas que não Bento. aparecia. O Newton Bento é meu fã. A Márcia andou me adestrando um pouco aqui, porque eu tumultuava muito o programa. E ela disse, não, Pintaúde, não pode ser assim, tem que ter Não começo. deixava os convidados falarem também, diz Mas eu isso. melhorei, não melhorei? Melhorou bastante, é verdade. E o Newton Bento entrou no ar e disse, não, Márcia, tu tá errada, o Pintaúde é o caos do programa. E aí pergunta se ele E não a se parte apegou caótica? nisso, a partir disso... Não, mas Não, é verdade, pelo melhorou bastante. pelo menos que sejam por causa das minhas dores, os últimos 2, 3 programas. Que seja pela dor. Quem mais aqui? O Fabiano Pereira, o José Luci, o Anselmo Silva, a Zanza Pereira, Cida Medeiros, Edson Cavalcante, Olha, Cida. Roberto Bozak, acho que eu já tinha falado, o Luiz Alberto Cristófalo, o Felipe Pretini Ramires, a Ângela Soares e a Lu Vilela. A Lu Vilela acho que era dona da Bamboletras antes de vendê-la, né? Da livraria. Eu gosto tanto, Márcia, quando tu lê esses nomes. Claro que qualquer pessoa que entrar aí, porque está escutando ou marketing ou propaganda ou um outro programa, a gente vai ficar feliz porque a gente precisa de audiência. Mas esse programa, particularmente, eu fico muito feliz quando eu vejo assim vários publicitários. É nosso público, né? É o nosso Fim das público. contas. E eu espero que a gente esteja sempre trazendo convidados bons como interessantes, bons como a Heloísa, para trazer informação nova aqui, porque o nosso programa não é um programa de E noticiário. discutir as velhas também, né? Não. Tem As velhas também. Né? Mas nos últimos tempos tu não tem deixado eu trazer tantas coisas das velhas. Sim. Porque, isso aí. porque eu sou, essa nostalgia. porque eu sou uma pessoa limitada, eu tenho apenas 17 assuntos sobre os quais eu falo sempre. 17 eu falei. Quantos são? 17 é um número proibido aqui. Não são 17, passou para São quantos? 16 ou 18. 18 assuntos. Eu tenho só 18 assuntos e eu comecei a Ele só tem repeti-los. 18 histórias para contar, daí ele fica repetindo Imagino. em looping. E aí a Márcia disse, de novo ela, Roberto, está sendo um pouco repetitivo isso, mesmo que a audiência mude, veículo de comunicação tem Não isso. vai entrar. Eu gostei que entra em looping as Mas histórias. pode, por exemplo... Entra em looping, ele fala 50 vezes a mesma história. Pode ser o Celso Finkler, por exemplo, tá? Que é um ouvinte assíduo, ele já deve ter escutado dessas 18, 4 vezes uma das mesmas histórias. Cada uma delas. Cada uma delas. Provavelmente. Se bem que vou te contar uma coisa, são histórias muito interessantes, muito boas. Lá vem uma. Vou te contar Viu? uma. Eu vou te contar uma, tá? Eu vou te contar. Mas aí sempre... Eu vou contar uma de ordem pessoal, tá? Aquela da minha mãe, que a minha mãe não gosta de mim. Já superou esse trauma, nós já conversamos já sobre superei. isso. Mas eu tenho uma coisa... Assim que eu falei para ela, quando ela entrou aqui, enquanto a gente estava te aguardando, por que a gente não toca Roberto Carlos? E disse para ela que eu devo ter sido provavelmente a única pessoa que foi ao show do Roberto Carlos e saiu no meio, que não aguentou. A sorte é que não estava no navio. Que eu disse para ele Graças. que ele ia sair a nado. E realmente aconteceu. E eu tenho outra coisa. Eu, na verdade, às vezes repito essas histórias porque eu acho elas muito originais. Eu duvido que exista na história da humanidade, tá, um episódio como o meu, tão traumático, que eu só fui ser fotografado pela primeira vez na minha vida aos 5 anos de idade. Tu sabe por quê, Heloísa? Porque a minha mãe me achava muito feio. Tu imagina se isso não vai traumatizar uma criança? Porque não tem nenê feio. Pedro, a mãe vai te visitar, não ouve o teu barulho. Porque tu imagina, às vezes, já aconteceu comigo... Ela vai botar eco no porta-retrato. Já aconteceu comigo, contigo, com qualquer pessoa. Nasce um nenezinho assim, orelhudo, assim, feio e tal, tá? E a pessoa diz, ai, que lindinho. Pelo menos por uma coisa social, para ser gentil, as pessoas dizem isso. Quem diz que um bebê é feio, né, gente? Ninguém diz. Ninguém diz. Ainda Ninguém que todos diz. eles nasçam com cara de joelho. Mas a minha mãe conseguia O dizer Pedro isso. vai ser a criança mais linda do mundo. Eu tenho absoluta certeza. Ainda que ele vá nascer com uma carinha de Ainda joelho. mais sendo meu sobrinho mercadológico e já tendo Da garantido um presente da Galatixa. Viu? Da Galatixa. Tá?
Tu vê fotografar o filho pela primeira vez aos 5 anos de idade. Eu realmente tinha uma cara meio esquisita, tu sabe? Realmente o tempo me fez bem. O tempo me fez bem. Eu tinha as orelhas de abano, tem uma foto lá, depois tu olha, eu tinha as orelhas de abano. E aí a minha mãe cometia bullying. E não tinha Photoshop. Não existia Photoshop na O época. Photoshop era E recortar as pessoas. ela não botava uma fitinha assim? Não, eu já te contei essa história, tu não está lembrada. A minha mãe me mandava, dos 5 anos para frente, me mandava para o colégio com esparadrapo Isso. Então, nas orelhas. Eu ia e tinha que aturar depois, eu no colégio com as orelhas coladas com esparadrapo. O Pintaúdi foi alvo do que hoje se chama de bullying, De bullying. né? não, ele que inventou o fio dourado. Sabe que sim? A tua mãe foi inventora, podia ter patenteado o fio dourado. A criatividade já estava na tua família e tu nem sabia. Nem sabia. Não, olha aí, a minha mãe era muito... Mas sabe que ajudou? Porque olha minhas orelhas hoje, completamente no lugar, tá? A minha mãe era muito criativa, tanto que ela inventava acho... Não foi pelo esparadrapo, por favor, crianças, não façam. Não isso. imitem, não imitem. Não, no meu Não caso, eu tinha as façam orelhas de isso em abano, usei casa. esparadrapo, foi pro lugar, então eu acredito mérito a ela para não ficar falando mal aqui da mamãe. Entendi, tá bem. Né? Mas a minha mãe... Mas isso já é um trauma. Tu quer ver, tu falou de ser Superado. criativo. A minha mãe era e as pessoas naquele período falavam errado e tal. A minha mãe me chamava, sabe como que ela me dizia que eu era? Esse menino é muito desinquieto. Para ela tinha o quieto, o inquieto e o desinquieto. Eu era muito desinquieto. Desinquieto, muito bom isso. eu E faz sentido, hein? Por isso que agora eu fico irritado com essa troça da coluna, porque eu acreditei tanto nisso e eu sempre fui desinquieto pela vida. Tá? Fui desinquieto na propaganda, fui desinquieto nisso, fui desinquieto naquilo. Tal, e agora tem que ficar assim meio imobilizado. Meio quieto. Meio quieto. Não consigo nem ser inquieto o suficiente, né? Heloísa, a gente tem ainda uns minutinhos finais aqui, então eu queria que tu aproveitasse esse finalzinho para apresenta a loja, vende a loja, diz onde a gente pode encontrar, o que tem lá, qual o diferencial. O microfone é teu. Bom, o seguinte, então a loja ela é um projeto de vida de várias pessoas, né? Então a nossa ideia realmente era juntar esses autores, criar um ponto de venda para eles, né, onde a grande estrela fosse realmente a questão da autoria. Hoje em dia, o que está acontecendo com as pessoas? Essa coisa da transformação, das pessoas se transformarem em alguma coisa, ela não é mais vista como negativa. É bem ao contrário. Se há 40 anos atrás eu dissesse, olha, o cara largou tudo e foi plantar mandioca... Foi vender miçanga na praia. Ai, que horror, né? Porque tu tinha que ter um emprego, tu tinha que morrer naquele emprego. E hoje não. Hoje a transformação das pessoas é uma coisa muito legal. E todos esses autores que nós temos são pessoas transformadas. Que né? legal. A maioria veio de outra coisa. E o que é que eu vejo? Eu devo ter um problema sério. Só sabe fazer publicidade. Só sei fazer publicidade. Não, mas eu tento dizia a me mesma transformar coisa. e tento me transformar e não consigo. Mas eu dizia a mesma coisa. Eu acho que a minha mãe tinha totalmente razão. Não, mas aí é que tá. Sabe o que a gente nota hoje? Que quando eu começo a falar dos autores, as pessoas, os clientes, começam a se identificar Claro. na necessidade de mudança. E isso é uma coisa muito legal. Então, além de. Eu acho que essa é a aura que a gente instalou lá dentro, que é das pessoas se darem oportunidades. Até quem está comprando, ela tem que sair dali feliz e tem, de alguma maneira, a transformação de todas essas pessoas também tem que contagiá-la. Elas também têm que sair dali com um astral diferente. Né, com uma ideia diferente, tipo, o que essas meninas são arquitetas e estão fazendo camiseta... então quer dizer que não é uma coisa feia fazer outra coisa. E isso é uma coisa muito da nossa cultura aqui do Brasil, né, que a gente tinha que ter uma coisa só. Então, na loja... Que ser engenheiro, padre, isso, médico, fazer o concurso médico, do Banco do Brasil. Né? Concurso do Banco do Brasil. Eu isso sou aí. do tempo do concurso do Banco do Brasil. Eu me lembro que em API teve um amigo nosso que passou depois de X tentativas do concurso do Banco do Brasil, e foi assim uma semana
de festa na rua, porque o fulano tinha passado ia fazer carreira no Banco do Brasil. Sério, verdade, sério. é verdade. E agora está todo mundo desesperado, porque Tem que sair do Banco do Brasil. Não, então, assim, ó, a questão da loja é essa. Então, é um local onde a gente valoriza os autores, e dentro desse processo de valorização está a curadoria. A curadoria ela não é para excluir, ela é para que a pessoa realmente que entra ali ela tenha a valorização que merece, né, que faça esse sentido. E a gente se preocupa muito que as pessoas que vêm buscar, elas encontrem histórias que tenham, se traduzem em produtos, e esses produtos eles sejam de qualidade. O produto tem que ter qualidade, ele tem que ter um preço justo, né? Quando a gente inaugurou a loja, né, ali da Lucas, a minha mãe ainda era viva. E a mãe, imagina eu, agora imagina uma alemoa, muito mais alemoa que ela. E o apelido dela era Preta Velha, porque ela vivia benzendo tudo. E ela nos deu um anjo, que está ali na frente, ali na loja, tu vai entrar e tu vai ver. Ela nos deu um anjo, e ela foi lá benzer a loja para dar certo. E ela nos olhou e ela disse a frase que norteia o nosso negócio, que aqui é um lugar de realização e não de ambição. Então, o grande lance, agora, quando infelizmente ela morreu recentemente, ela não pôde, também com 92 anos e batendo um bolão. Mas ela não pôde participar dessa segunda, mas nós levamos essa frase para lá e levamos essa frase para a vida. Então, o que vocês encontram lá é um lugar de realização dos autores, realização minha e da Bia, né? E também das pessoas que entram lá. Elas têm que sair de alguma maneira transformadas. Não é um lugar de ambição. E eu acho que esse é o padrão da economia criativa, esse é o padrão da economia colaborativa. Nós trocarmos a ambição, né, pela a realização. E aí isso vai nos dar uma moeda que nos sustenta muito mais, né? E a gente teve que passar por uma transformação da vida. Eu mexo com o pessoal, né, que gente, eu fechei uma empresa com 17 funcionários, né? Então eu fui de Paris para o tanque, né? E agora do tanque eu quero ir para Itapuã, não quero voltar para Paris. Entende? Porque Itapuã é mais bacana. É mais gente da gente. É mais gente da gente. Maravilhoso, adorei. Então, para quem quiser visitar a loja, existem 2 pontos. Não, fala. Então, a loja mais antiga, na verdade, né, que deu início a esse projeto, fica na Lucas de Oliveira 265. E ela pode ser encontrada também na Zona Sul, na Casa Hermosa, ali na Rua General Rondon. Como eu teci loas aqui, a logo, eu quero mostrar para nós clientes, principalmente para o Newton Bento, que é diretor de arte, e para o Celso Finker, que também é da área, tá? Para eles concordarem comigo. Eu quero que eles enxerguem, mas que eles concordem comigo. Não pode discordar. Não pode ter opinião contrária. O logo é da Bia, tá? Só gostaria de contar, eu te falei, né? A Bia criou esse logo em 10 minutos, certo? Enquanto eu fazia um sanduíche. Eu contei para ela também. Inacreditável. Viu, E Márcia? ela era atendimento, não era diretora de arte. Enquanto tu estava chegando aqui, eu contei para ela de uma curiosidade. Na Europa, tá, a maior parte dos países eles têm um pouco de rejeição a essa conversa exagerada dos americanos do branding da marca, tanto que na França aí é uma coisa mais complicada lá, eles não gostam da Disney, coisas desse tipo. Mas em Portugal, especificamente, onde eu já estive, tem uma coisa tricuriosa, que eles também não curtem muito isso de marca. Então, tu quer comprar sapatos. Então, tu vai na Casa dos Calçados. Tu quer comprar tecidos. Tu vai na Casa dos Tecidos. Tu vai na Loja dos Queijos. Eles especificam o que eles vendem. Não precisa ser loja de tecidos do Seu Miguel, Casa dos Calçados Paquetá. Não tem isso, essa doideira que a gente tem aqui de
da E aí, coisa isso da é um dos marca. motivos que te fez gostar da loja. Porque eu achei assim uma Simples, simples, direto, uma tipologia limpa, fácil, que tu entende a qualquer distância. Isso aplicado de forma reduzida Sim, também funciona. deve funcionar para caramba. Isso Né? Que é uma coisa que nem aquela coisa que eu estava te falando da sonoridade, quando tu diz uma palavra, para criar uma marca, tu tem que dizer ela para fora. Então, às vezes, tu vê muita marca que a pessoa, para falar a Não marca... tem que ser sonora. Isso aqui tu diz com ênfase, tu diz com... Tu gosta de falar, onde é que tu foi? Eu estive lá na loja. Tá? E tem... E tu sabe qual é o nosso site? Site é a loja. Tá aqui, né? Site é a loja. Não tem como esquecer. Não tem como esquecer. Então, tu fala lá para... Maravilhoso. Tu fala para Bia Job que um dos 3 melhores publicitários da história da propaganda do Rio Grande do Cujo título foi Sul... dado por ele mesmo. Claro. Tá? Autoproclama. Ele Se autoproclamou, exatamente. Eu sou o terceiro, até eu sou modesto. O primeiro é o seu Mafuz, o segundo é o Paulo Tiaraju e o terceiro sou eu. Tá? Tu diz para ela que eu abençoei a marca, a ideia, o conceito. Ela vai ficar insuportável. Tá tudo. Maravilhoso. Tá tudo. Ok. Tá tudo nos Então, para conformes. nossa audiência, este foi mais um Marketing ou Propaganda. Hoje conversamos com a Heloísa Hervé, uma das diretoras da A Loja, que é um projeto coletivo onde são acolhidas marcas autorais que conversam entre si, inclusive. E o futuro papai Felipe já tem garantido lá. Alô, ele pode... Felipe Ramires. Então, além do primeiro emprego, o Pedro já tem um presente um presente educativo da Galatixa. Que será dado pelo seu padrinho mercadológico. Segunda-feira, 13 horas, estamos de volta. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo, pens desde 1956.